Bom, moçada, então é o seguinte. Hoje nós só trabalharemos exercícios, tá? Referentes às leis de Kirchhoff, que foi o que a gente fez na segunda. Então a gente vai trabalhar aí alguns exercícios para treinar, né? A aplicação das leis, mas apenas para a gente se situar, né? Eu expliquei a teoria na segunda. A gente viu, assim, basicamente, né, que a segunda lei de Kirchhoff, que é um pouco mais chatinha, ela explora a ideia da diferença de potencial entre os pontos de um circuito elétrico. Então, só para recordar, para a gente continuar a fazer exercício, moçada, nós vimos que o potencial é uma propriedade de um ponto do fio, né? Tem uma energia associada àquele ponto do fio. Essa ideia de potencial, como eu disse, nós falaremos na, no segundo semestre com mais calma. Mas, por exemplo, um ponto A com 80 volts de potencial, um ponto B com 30, nós sempre desenhamos a corrente elétrica do maior para o menor potencial. Né? A corrente elétrica, por convenção, ela é sempre desenhada do maior para o menor potencial. E se o exercício te pedir a diferença de potencial entre os dois pontos, nós fazer um potencial menos o outro. Só que tudo depende de como ele pede, tá? Se ele pedir diferença de potencial entre A e B, você faz o A menos B. Então aqui ficaria 80 menos 30, que dá mais 50. Só que se ele pedir a DDP entre B e A, você faz B menos A. E aí daria menos 50. Muda só o sinal, tá? Então a gente vê que o valor modular da DDP é o mesmo, né? Inclusive, quando a gente aplicava aquela lei de Ohm, né, U igual a R vezes I, a gente estava usando o módulo, né, da diferença de potencial. Mas para aplicar a segunda lei de Kirchhoff, a gente tem que considerar esse sinal. Se eu pedir a DDP entre A e B, é uma coisa, se eu pedir entre B e outra, entre B e A é outra, tá? Aí nós vimos, assim, regras práticas, né? Se você lê a DDP no sentido de corrente, ela é positiva. Se você lê a DDP contra a corrente, ela é negativa. Tá? Então aqui de A para B ela seria positiva, de B para A ela seria negativa. Agora nesse caso aqui, ó, se você ler a DDP de Y para X é a favor da corrente, aí é positiva. Se você ler a DDP de X para Y, que é contra a corrente, seria negativa. E se entre os pontos que você está analisando você tiver um gerador ou receptor, você sempre pega o sinal aqui, né? Você está indo do maior para o menor ou do menor para o maior. Por exemplo, se eu for de A para B, eu estou indo do maior para o menor, então essa diferença da positiva. E se eu estiver indo de B para A, eu estou indo do menor para o maior. Essa diferença da negativa, porque eu estaria fazendo um número menor menos um maior, né? Tá? Então isso aqui já foi falado, eu estou só recapitulando, pessoal. Então eu queria comentar com vocês. Aliás, antes de passar a resolver os exercícios da sua apostila, eu fiz até aqui, né? Na segunda. A gente vai resolver esse exercício aqui primeiro. Isso aqui fazia parte da teoria, tá? Que seria um segundo exemplo da segunda lei. Eu só fiz um exemplo, eu queria fazer esse aqui, aí eu passo para a apostila de vocês. Então acompanha aqui, ó. O que diz a segunda lei de Kirchhoff, né? Ao se percorrer uma malha num determinado sentido até se retornar ao ponto de partida, a soma algébrica das DPs é nula, né? Então a gente tem um circuito, você quer descobrir coisas desconhecidas, por exemplo, nesse circuito a gente tem aqui, ó, uma corrente IR, que é desconhecida, uma resistência R, que é desconhecida, e uma eletromotriz E1, que é desconhecida. Esses três aqui que eu destaquei são desconhecidos. Dá para descobrir os três simplesmente usando a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Vou te mostrar como, eu já vou resolver isso aqui com vocês. Mas essa é a ideia, esses três aqui são desconhecidos. E aí é o seguinte, quando você for aplicar a segunda lei, você vai pegar lá, somar todas as DDPs de um ponto, retornar esse ponto igualar a zero, convém você pegar e nomear pontos desse circuito. Vale muito a pena você nomear cada quina desse circuito, mesmo que não seja um nó. Vale a pena você nomear para depois você organizar a sua cabeça e a sua resolução. Por exemplo, olha o que eu fiz. Ó. Cada quina, cada vértice desses retângulos eu nomeei como A, B, C, D, E ou F. As letras que você vai usar, pessoal, tanto faz. Tá? Eu que optei por chamar ali A, B, C, D, E e F. Cuidado, que daqui a gente só o C e o D são nós, ok? Toma cuidado com isso. Ó. O C é um nó e o D também. O resto não é nó, tá? Mas eu precisei nomear para me organizar. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer, né? Primeiro eu vou começar descobrindo essa corrente aqui, que ela tá fácil de ser determinada. Ó, em relação ao nó C, se você olhar para o nó C, a gente percebe que está chegando 6. Acompanha essa corrente aqui de 6 amperes, ó. Ela vem aqui, dobra, então chega 6 no ponto C. Se aqui está saindo 4, quanto que tem que estar subindo, que é o IR? 2, né? Então eu já descobri que o IR é 2. Nós usamos aqui a primeira lei de Kirchhoff, que é a soma das correntes que chegam
é igual à soma das correntes que saem, né? Se você olhar para o nó C, está chegando 6 amperes. Então tem que estar saindo 6, ok? Se está saindo 4, está subindo 2. Beleza, agora para descobrir essas coisas desconhecidas que eu disse aqui, que é a resistência e a eletromotriz, você escolhe uma malha para aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Você escolhe qualquer malha. Pode ser a malha A, B, C, D, A, que é o retângulo de cima. Pode ser a malha de baixo, que é C, D, E, F. Ou pode ser o retângulo grandão lá, ó, A, B, E, F. Tá bom? Você pode escolher qualquer malha. Malha é o caminho fechado, né? Malha é um percurso fechado de um circuito elétrico. Então vamos lá, pessoal. Eu vou escolher analisar a malha A, B, C, D, A e vou ler ela no sentido horário. Então agora você vai acompanhar comigo. Nós vamos analisar a malha A, B, C, D, A, que é o retângulo de cima. E eu vou somar todas as DDPs no sentido horário e igualar a zero. Beleza? A hora que eu somar todas as DDPs e igualar a zero, eu vou encontrar o valor de R. Porque R é uma incógnita da malha de cima. Na hora que eu for olhar a malha de baixo, eu encontro a eletromotriz E1, que ela é a incógnita da malha de baixo. Então vamos lá. Analisando a malha A, B, C, D, A no sentido horário. Eu vou ler as DDPs. Então acompanha comigo aqui, nós vamos partir do ponto A e retornar ao ponto A. Tá? Faltou especificar isso, mas eu vou começar aqui do ponto A e retornar ao ponto A. Então acompanha aqui. Ó. Aqui ficaria do mais para o menos, então dá mais 16. Aqui eu estou contra a corrente, então fica menos R vezes IR. Aqui não tem nada. Aqui eu quebrei para a esquerda, aqui eu estou a favor da corrente, então fica mais 6 vezes 4. Aí eu viro aqui, não tem nada, igual a zero. Sacou o que eu fiz? Parti de A, retornei a A pelo sentido horário. Então no gerador eu li mais 16, porque foi do mais para o menos. Aqui eu li menos R vezes o IR, porque eu estou contra a corrente. Aqui não tinha nada, virei para a esquerda, aí fiquei a favor da corrente de 4 agora. Então, mais 6 vezes 4, voltei para o ponto A, igualei a zero. Tá? Aí é só resolver, porque o IR a gente já tem, né? Então, substituir a corrente IR por 2, ficou mais 16, menos 2R, mais 24 igual a zero. 2R igual a 40. O R dá 20. Ok? O que aconteceu? Analisando a malha de cima, nós chegamos na resistência de 20. Esse R aqui é igual a 20. Agora vamos analisar a malha de baixo para chegar no E1. A dica que eu dou é, sempre analise a malha que tem menos incógnita primeiro. Porque senão, se você escolher uma malha que tem 2 ou 3 incógnitas, você vai cair em sistemas de equações. Porque se você começa a ter 2 incógnitas, você vai ter que começar a fazer sistemas. Tá? Por isso que vale a pena sempre escolher a malha que você tem menos incógnita. Por exemplo, agora eu vou analisar a malha D, C, E, F, D no sentido horário também. Ó. Então, ó, D, C, E, F, D no sentido horário. Vou partir do ponto D, se eu não me engano, e retornar para o D. Tá? Então, olha como que ficaria a soma de todas as DDPs usando a segunda lei de Kirchhoff. Ó, acompanha lá. Aqui ficaria, ó, eu chegaria num resistor contra a corrente. Então, é menos 6 vezes 4. Aí eu desço aqui, que não tem nada. Aqui eu fico contra a corrente também, então é menos 3 vezes 6. Aqui eu vou do mais para o menos, então é mais E1. Aí eu chego de volta no D igual a zero. Repetindo, partir do ponto D pelo sentido horário. Aqui ficou menos 6 vezes 4. Aqui embaixo, menos 3 vezes 6. Mais o E1 igual a zero. Aí é só resolver. Nós temos só uma incógnita, né? Nós concluímos ali que menos 24, menos 18, mais E1 igual a zero, então o E1 dá 42. Então a eletromotriz E1 desconhecida dá 42. Pessoal, se por um acaso você aplicar a segunda lei em uma malha, ficar com 2 incógnitas, sabe o que você faz? Aplica a segunda lei em outra malha, que você também vai ter 2 incógnitas. Aí você faz um sistema de equações, por substituição, por escalonamento, o jeito que você achar melhor. Resolve o sistema e chega nas incógnitas que você tinha. Tá? Então, essas são as leis de Kirchhoff. A primeira é a dos nós, né? A soma de corrente que chega igual a soma de corrente que sai. E a segunda é essa aqui, da soma de todas as DDPs
dá zero quando eu saio e volto para o mesmo ponto. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos passar para a sua apostila, tá bom? No... Ô Luan, sempre que você tiver um ponto de partida e você começar a ler a DDP num sentido e você tiver contra a corrente, aí é negativo no resistor. Se eu ler a DDP a favor da corrente, é positiva. Se eu ler a DDP contra a corrente, ela é negativa. Por isso que ficou menos R vezes R, porque eu estava lendo no sentido horário. Entendeu, Luan? Ah, professor, mas se eu quiser ler no anti-horário, vai dar diferente do seu. Não vai porque está igualado a zero. Então, se você por um acaso for ler no anti-horário, tudo que eu pus menos para você vai ser mais. E tudo que para mim era mais, para você vai ser menos. Só que como está igualado a zero, dá na mesma. O importante é obedecer o critério. Você está lendo num sentido, ele coincide com a corrente, então é positivo no resistor. Se o seu sentido de leitura for contra a corrente, aí é negativo no resistor. Tá? Então, pessoal, nós vamos fazer o exercício da frente 3, né? Esse foi o módulo 18 da frente 3. Esse foi o módulo 18 da frente 3. Eu vou trabalhar os exercícios agora. Então, se você está com a sua apostila aí e quiser acompanhar pela apostila, fica à vontade. Tá? Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, vai escrevendo aí. Ó. Então nós estamos na apostila 2, frente 3, que é elétrica, módulo 18, que é aplicação das leis de Kirchhoff. O primeiro você viu aí que é muito simples, né? O primeiro exercício é a aplicação da primeira lei, que diz que em relação a um nó, nós temos um nó aqui no centro, né? A soma de todas as correntes que saem, que chegam, né, é igual à soma das correntes que saem. É conservação de carga elétrica ali no nó. Então vamos descobrir a leitura do amperímetro. Então eu sempre gosto de fazer assim, ó. Eu vou analisar todas as correntes que chegam e todas as que saem. E eu sei que isso tem que ser igual. Então se tiver dano diferente, eu preciso descobrir qual é a corrente que vai compensar essa diferença, né? Porque não pode ser diferente. Por exemplo, acompanha comigo, ó. Em relação àquele nó, quantas correntes estão chegando? Qual a soma das correntes que chegam? Está chegando 3, 2, só, né? Só a 3 e a 2. Então dá 5. Tá? Então está chegando 3 e 2. Então dá 5 amperes. Agora vamos ver a soma das correntes que saem. Nós temos saindo, nós temos o 4, 1 e 2. Está dando 7. Mas não pode ser diferente, tá? A quantidade de ampere que chega tem que ser igual à quantidade que sai. Se está chegando 5, tem que sair 5. Ou se está saindo 7, tem que sair 7. Então qual é a conclusão aqui? Tem que ter uma corrente no amperímetro chegando, né? Para compensar. Então lá no amperímetro a corrente está chegando no nó. E ela tem que valer 2, né? Aí eu fiz uma resoluçãozinha aqui, né? 5 mais a corrente do amperímetro tem que dar 7. Daí eu descubro que a corrente no amperímetro é 2. Esse aqui eu acho que é tudo bem, né, pessoal? As amarelinhas que eu fiz ali estão chegando, né, no nó. E as verdinhas estão saindo. Então se estava saindo 7, tinha que chegar a 7. Então no amperímetro a indicação é 2. Só pode ser 2. E ela, caso o exercício perguntasse, é 2 chegando no nó, beleza? Tem exercício que pergunta também se a corrente no amperímetro estaria saindo ou chegando no nó. No caso, a sua resposta seria chegando no nó, né? Para compensar os 7 que estão saindo. Tá certo, moçada? Então vamos lá. Continuando, ó. A questão 2 é muito legal. Muito fácil de entender, tá? E bem legal, ó. Dada essa distribuição de fios aqui, esse monte de corrente elétrica, né? Vamos descobrir qual é a corrente I aqui, ó. Qual é o valor daquela corrente I? Desconhecida ali. Tá? Veja, para resolver esse exercício, a gente vai simplesmente aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem no nó. Qual nó que você vai começar? Porque tem um monte de nó aqui, tá vendo? Né? Cada encontro de fio é um nó. Eu escolhi começar por alguns aqui que não necessariamente precisaria ser o que você começaria, mas você sempre tem que começar pelo que você tem certeza que você tem mais informação.
Por exemplo, não vale a pena começar por esse aqui, porque eu só sei que está chegando 10 e mais nada, né? Eu tenho 2 fios aqui que eu não sei o que está acontecendo, então não é uma boa começar por ele, por esse que eu fiz em amarelo ali. Não é uma boa começar por ele. Eu vou começar por esse nó aqui, ó, que eu identifiquei como roxo, tá? Eu não vou dar nome aos nós não, senão essa figura vai ficar muito poluída. Eu vou chamar de roxo, eu mudei pela cor. Então esse nó roxinho, o que eu sei sobre ele, galera? Acompanha lá. Ó. Em relação ao nó roxo, tá chegando 20, só que tá saindo 30. Percebe? Tá chegando 20 e tá saindo 30. Quer dizer, não pode estar saindo mais do que chega, né? Então, se tá chegando 20 e tá saindo 30, é porque tá chegando 10 também por aqui, ó. Tá? Então, nesse toquinho de fio aqui, eu tenho que ter 10 amperes para cima, porque aí fica bonitinho. Ó. Em relação ao nó roxo, chega 20 por cima, 10 por baixo, dá 30 e aí sai 30 para a direita. Beleza? Agora, eu vou passar para outro nó. O nó que eu fiz aqui embaixo de laranja. O que eu sei sobre esse nó laranja aqui embaixo? Ó, que está chegando 30 pela esquerda, né? E 10 por baixo. Então está chegando 40. Se está chegando 40 no laranja, tem que sair 40. Firmeza? Então, chegou 40, sai 40. Agora, olha aquele nó bem no meio ali, do laranja e do roxo, que eu fiz ele de rosa. O que eu sei sobre o nó rosa? Que está chegando 40 e saindo 10. Então, na verdade, se está chegando 40, tem que sair 40. Se por cima está saindo 10, tem que estar saindo 30 aqui para a esquerda. Bem legal esse exercício, né? Então, aqui é 30, com 10 vai dar 40 no nó laranja, então sobe 40. Aí o 40 que chega no nó rosa, sai 10, né, para ir para o roxo. Portanto, tem que sair 30 para a esquerda. E aí, finalmente, esse nó aqui verde está chegando 10 pela esquerda, 30 pela direita, né? Está chegando 30 pela direita, 10 pela esquerda. Está chegando 40, então tem que descer 40. E aí, finalmente, no último nó, que é esse vermelho, se chega a 40, tem que sair 40. Como está chegando 40 e está saindo 3, na verdade tem que estar saindo também 27. É 37, né? Porque está escrito errado. Aqui é 37, tá? Beleza? Tá chegando 40. Tem que sair 37 pela esquerda porque tá saindo 3 para baixo. Então a corrente desconhecida é 37. Tá bom, pessoal? Que porcaria que ficou esse 37 aqui, né? O meu perfeccionismo não me permite deixar ali. 37. Tudo bem assim? Deu para entender esse? Responde no chat aí, por favor, se está tudo certo. Que esses 2 primeiros exercícios, eles foram a aplicação da primeira lei. Os próximos, aplicação da segunda lei. Tudo bem, moçada? Beleza. Tranquilo. Obrigado aí por ter respondido. Vamos lá. Ó. Olha esse aqui que legal, ó. É dado um trecho de circuito, questão 3. Nós temos que descobrir, pessoal, 3 coisas, ó. Quanto que é I3, quanto que é I4, isso aí é fácil de fazer, tá? E qual a DDP entre X e Y. Então eu vou começar identificando, né, os 2 nós que eu tenho nesse trecho aí, que eu chamei de A e B, que são os verdinhos ali. Só para a gente se organizar, tá? Não precisaria marcar esses nós aí, mas só para a gente se organizar. Eu vou começar calculando em relação ao nó B. Eu percebo que para o nó B está chegando I2 e está saindo I3 e I5. Então posso escrever que I2 é igual a I3 mais I5, né? A corrente que chega é I2 e as correntes que saem I3 e I5. Como eu sei que I2 vale 3 e que I5 vale 2, eu descubro que I3 é 1. Tá? Resumindo, se no nó B chega 3, tem que sair 3, né? Então se chegou 3 e desceu 2, então o I3 vale 1. Então quando eu analisei o nó B, eu descobri que a corrente I3 vale 1 ampere. Agora vamos para o nó A, que a soma das correntes que chega é igual a que sai. Então se está chegando I1 e está saindo I2 e I4. Então o I1 é igual a I2 mais I4. Tá? Portanto, se o I1 é 8,
e aí 2 é 3, aí 4 tem que ser 5. Então respondemos I3, I4. Agora falta só a DDP entre x e y. Agora não vai dar zero, viu gente? Só dá zero quando você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Agora você vai calcular a DDP entre x e y usando, né, a propriedade de polaridade lá que eu falei, só que não vai dar zero, vai dar algum valor. Então vamos lá. Ó. Ele quer a DDP entre x e y, então acompanha aqui comigo. Ó. Se você quer entre x e y, você vai fazer de x menos y, lembra disso? Você vai sair em x e chegar em y. Então você vai ler isso aqui, eu vou pintar, ó, presta atenção. Você vai ler a DDP aqui, vai quebrar a esquina para baixo e vai até o ponto y. Aí sim você vai falar quantos volts existe entre x e y, que é o que ele perguntou. É um trecho de circuito elétrico. Então vamos lá, ó. Começando no ponto x, terminando no ponto y. Se ele tivesse te pedido de ir entre y e x, seria o contrário. Como ele pediu de entre x e y, ele quer Vx menos Vy, né? Ele até deixa claro isso. Então, ó, na resistência aqui vai ser negativa, tá? Então acompanha comigo aqui como que eu vou fazer como se fosse um scanner em tempo real. Partindo do ponto x, acompanha lá. Ó. Na resistência eu estou contra a corrente, então é menos 10 e 3. Estou contra a corrente. Aí agora eu quebro e fico a favor da corrente, então é mais 20 vezes e 5. Sacou? Então no resistor de 10 ficou menos 10 e 3. Aí eu desço aqui, ficou mais 25. Então, lá no de 10 eu estou contra a corrente, por isso que ficou negativo. No de 20 eu estou a favor da corrente, por isso que ficou positivo. A corrente que passa no de 10 é I3, e a corrente que passa no de 20 é o I5. Como nós sabemos I3 e I5, eu substituí ali, né? I3 por 1, I5 por 2, acabou ficando menos 10 mais 40, que dá mais 30. Então, entre x e y, se você plugasse um voltímetro, ele marcaria 30 volts. Né? Ou seja, ele leria DDP entre x e y, que no caso é 30. Beleza? É esse, pessoal? Alguma pergunta? Bom, nós fizemos algo, na aula eu fiz algo parecido, né? Eu ensinei como é que calcula DDP entre dois pontos, caso eu tenha várias coisas entre esses dois pontos. No caso aqui nós só temos resistências, né? Então aqui ficou menos 10 e 3, aqui ficou mais 25, e aí já era. Bianca, não iguala a zero, porque nós saímos de um ponto e chegamos em outro ponto. Você só iguala a zero quando você parte de um ponto e retorna para o mesmo ponto. Aí iguala a zero. Quando for entre dois pontos quaisquer, aí sempre vai dar uma DDP. Agora, se fosse do ponto X e você fizesse um rolê e voltasse para o X, aí dava zero. Beleza, Bianca? Menos 10 e 3, menos 25? Não, sabe por quê? Ó? Porque como você está lendo de... Acompanha aqui, o Eduardo. Como você está indo de x para y, é como se fosse um escaneamento. Ó. Acompanha aqui. Estou saindo do ponto x e vou chegar no ponto y. Porque eu estou lendo Vx menos Vy. Essa é a regrinha, né? Ó, aqui você está contra a corrente, por isso que é menos 10 e 3. Só que na hora que você começa a descer, você fica a favor da corrente. Por isso que é mais 25. Porque aí, quando eu desço de B para Y, eu estou a favor da corrente. Nesse aqui é menos, porque eu estaria contra a corrente. Agora, nesse aqui é mais. Entendeu, Eduardo? Se você estiver lendo uma DDP no sentido da corrente elétrica, ela vai ser positiva. Se você ler a DDP contra a corrente elétrica, ela vai dar negativa. Não, aí, Gabriela, você vai fazer assim, ó. Se você achar DDP entre X e B e depois entre B e Y, você vai somar essas DDPs, tá? Só que na hora que você somar, vai acabar virando uma subtração, porque uma delas é negativa. Então, assim, o correto é dizer, Gabriela, que você calculou a DDP entre X e B, calculou a DDP entre B e Y e somou essas DDPs. Aí a soma virou uma subtração porque uma delas é negativa.
Beleza, Gabriela? Porque na verdade a DDP entre dois pontos é o somatório das DDPs individuais. Tá? Mais alguma pergunta, moçada? Então vamos para a próxima, que ela é muito parecida com aquela que eu fiz no comecinho da aula. Ó, nesse circuito aqui, agora a gente já tem malhas fechadas, né? Então nesse tipo de circuito que a gente tem malhas fechadas, vale a pena a gente pegar um ponto de partida, retornar ao ponto de partida, porque aí sim a gente pode igualar a zero. E quando a gente pode igualar a zero, a gente fica com uma incógnita que a gente consegue descobrir o valor dela. Então eu tenho esse circuito aqui ele é irredutível, né? Não dá para transformar ele numa malha única, não tem como calcular o circuito equivalente aqui, né? Isso aqui já é por si só irredutível. E eu tenho um negócio desconhecido aqui, uma eletromotriz desconhecida e uma resistência desconhecida. E nessa questão 4, o que nós temos que descobrir? Essas duas coisas desconhecidas, né? A eletromotriz e a resistência R. Agora vamos lá. A dica que eu dou é, caso eu tenha um circuito assim de várias malhas, isso aqui não é um circuito de malha única, né? O que é um circuito de malha única, pessoal? É aquele que é fácil de fazer, é aquele que você só tem um caminho para corrente. Então você tem gerador, resistor, que não importa, mas você só tem uma corrente, um caminho só. Aí é malha única. Isso aqui não. Isso aqui nós temos três malhas aqui, né? O retângulo de cima, o retângulo de baixo e o retângulo grandão. Então já não é mais uma malha única. Tá? Então aí quando for mais de uma malha, você só consegue resolver usando as leis de Kirchhoff. Então o primeiro passo e a dica que eu dou é nomear todas as quinas só para se organizar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cada quina eu dei um nome. Ponto A, ponto B, C, D, E e F. Igual eu fiz lá no comecinho da aula. Agora veja bem, eu tenho três malhas aqui, ó. Acompanha. Eu tenho a malha A, B, C, D. Eu tenho a malha C, D, E, F. E eu tenho a malha também A, B, E, F, que é o retângulo grandão. Se eu começar a analisar a malha de cima, que nem eu fiz no exercício no começo da aula, A, B, C, D, eu vou ter duas incógnitas, eu vou ter essa e essa. Então não é errado começar analisando a malha de cima, mas é besteira, porque eu vou ficar com duas incógnitas. Sendo que se eu começar analisando a malha de baixo, eu descubro o valor de E. E aí eu já não tenho mais duas incógnitas. Tá? Então nesse exercício eu vou começar analisando. Aqui é uma corrente de 3, tá? Eu indiquei ela porque o exercício não indicou, só a questão original é essa, tá? Esse 3 A aqui foi eu que botei porque eu já sei que em relação ao nó C, se tá saindo 2 aqui e saindo 1 lá, tem que estar chegando 3, né? Então nós impusemos que ali é 3. Agora olha só, eu vou resolver, ó. Eu vou analisar primeiro a malha C, D, E, F, C. Malha C, D, E, F, C. Porque daí eu volto para o C, né, para dizer que eu fechei a malha. Então olhe para o retângulo de baixo. Nós vamos analisar essa malha escolhendo um ponto de partida, que também vai ser o ponto de chegada, e escolhe um sentido de leitura. Aí você que escolhe. Eu vou ler no sentido anti-horário. Ó. Na malha lá de baixo, eu vou começar no ponto C, vou retornar ao ponto C pelo sentido anti-horário. Então eu vou ler nesse sentido aqui. Ó. Com isso, eu vou escrever uma expressão que está igualada a zero, de tal maneira que eu vou poder descobrir a incógnita. Então acompanha aqui comigo, ó. Lembrando que nós estamos analisando a malha de baixo, eu vou começar no ponto C, retornar ao ponto C pelo sentido anti-horário. Então acompanha aqui comigo, ó. Eu vou começar no ponto C, aí eu vejo a DDP nesse resistor de 1 vai ser positiva, porque eu estou a favor da corrente. Então vai ser mais 1 vezes 2. Aqui vai ser menos E, porque eu fui do menos para o mais. Aí eu quebro para baixo aqui, porque eu estou lendo no sentido anti-horário. Aqui eu vou estar a favor da corrente de 3, então vai ser mais 2 vezes 3. E aí aqui fechou o circuito no ponto C. Aí eu igualei a zero. Retomando, partindo de C e chegando em C. Nós lemos aqui no resistor de 1, positivo porque está a favor da corrente. Mais 1 vezes 2. Aqui ficou menos E.
Lá embaixo está a favor da corrente de 3, mais 2 vezes 3, volta no C igual a zero. Fecha o ciclo, igual a zero. Aqui ficou que 2 menos Z mais 6 igual a zero, então eu vou estar concluindo que 8 menos Z igual a zero, então o E vale 8. Sacou o que aconteceu? Ao analisar então a malha de baixo, a gente descobriu que a ilha automotriz daquele gerador ali é 8. Agora eu vou analisar a malha de cima, que é a malha ABCDA, e vou descobrir a resistência que está faltando, porque agora eu já sei quanto que vale o E, né? Que é a ilha automotriz. Então, olhando para a malha de cima, ó, A, B, C, D, A. Eu vou ler essa malha no sentido horário. Partindo de A, voltando para A no sentido horário. Aí você vai olhar só para o retângulo de cima, que é a malha ABCDA. Então vamos lá comigo, acompanha aqui, ó. Começando no ponto A, eu encontraria o gerador do polo positivo para o negativo, então é mais. Aqui eu leria menos R vezes 1, que eu estou contra a corrente. Aí eu quebro para a esquerda agora, eu fico a favor da corrente, ó. Mais 1 vezes 2. E nesse gerador eu leio menos 8. Aí eu volto para o ponto A igual a zero. Então, partindo do ponto A, retornando ao ponto A pelo caminho horário, eu li mais 10, menos R vezes 1, mais 1 vezes 2, menos 8, fechei o ciclo e igualei a zero. Aí o que aconteceu? Ali ficou 10 menos R, mais 2 menos 8, né? 10 menos R mais 2 menos 8. Isso aqui está dando 4 menos R, né? Igual a zero, então R dá 4. Ficou a letra C. O E é 8 e o R é 4. Tudo bem esse, pessoal? Alguma pergunta nesse aqui? Vitória, no E parece ter dois geradores. Não, não muda, sabe por quê? É quando ele parece que tem dois, é que ele quer dizer que são duas pilhas em série, que dá o total que ele mostra no desenho. Tá bom, Vitória? Então isso aqui, na verdade, é como se fosse 5 e 5 totalizando 10, né? Por exemplo. Então você vai considerar sempre o valor que ele põe ali, tá? Isso é uma dúvida chata mesmo, essa dúvida da Vitória, é importante comentar. Confunde, né? Porque você fala assim, mas tem dois geradores de 10 aqui, então vai ser 20. Na verdade, não, né? Ele quis dizer que esses dois geradores em série é que deu 10. É uma bateria de 10, na verdade. Letícia, também dá para você usar A, B, dá a mesma coisa, tá? Você chega no mesmo resultado, viu, Letícia? Pode fazer o teste. Pode pegar a malha grandona, que é um retângulo grandão, que você chega no mesmo resultado. Eu trouxe um extra também, pessoal, para fazer com vocês. Mas mais alguma pergunta sobre esse aqui que vocês querem fazer? Fica à vontade. Você vê que se você pegasse a malha grandona, né? O A, B, F, E lá, também daria para chegar no valor de R de boa. O fato é que esse tipo de problema, a Ana fez, eu não vi, desculpa. Ah, tá. Se eles tivessem tipo negativo ligado ao negativo, tem como isso acontecer? Tem sim, tá? Ah, você fala aqui nesse símbolo aqui, ó. Não, isso não acontece não, tá? No máximo, quando o cara representa assim, vários, parecendo que tem um monte de gerador, ele está mostrando uma pilha, uma bateria. Aí ele sempre põe menos no mais no menos, menos no mais. Isso aqui só se você estiver fazendo um circuito que não é um circuito que nós já vimos ali, né? Que ele desenha separado, tipo, ele desenha aqui um gerador, uma resistência, depois ele põe um outro gerador aqui, o receptor. Aí pode acontecer de ter menos no menos, mas juntinho assim não. Isso aqui é uma bateria que dá 10 volts no total. Não sei se foi isso que você perguntou, Ana, foi? Tá, beleza. Então, pessoal, olha esse aqui. Tenta fazer esse aqui, ó.
um minutinho para vocês pensarem, aí eu corrijo ele. Essa é uma questãozinha extra. Qual a DDP entre A e B? O horário nosso já está encerrando, mas a resolução dele é rapidinha. Lembre-se que só existe corrente em caminho fechado, hein? Só vai ter corrente aqui, ó. Corrente elétrica só circula na malha fechada. Esses fios aqui estão sem corrente. Os fios A e B estão sem corrente, porque é fio pendurado. Eu acho que eu vou resolver, senão eu vou acabar ultrapassando o tempo da outra aula, né? Então eu vou fazer, é melhor, porque já vai dar o tempo aqui, ó. Então pensa o seguinte, como eu acabei de dizer, só existe corrente na malha fechada. Então esses fios aqui, ó, estão sem corrente elétrica, mas tem DDP, né? Porque tem um elemento gerador aqui, só que não tem corrente, que é um fio, um caminho aberto. Então, pessoal, só existe corrente nessa malha que eu destaquei aqui do lado esquerdo, tá? Então o gerador de 18 vai estar funcionando. Ele gera uma corrente I que passa na resistência de 2 e quando chega nesse nó C, que eu chamei aqui em cima, ela desce, passa pelo nó B, vira para a esquerda e fecha um ciclo aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque é o caminho fechado. Esse resistor aqui de 3 não está funcionando, porque não tem corrente nele. Vamos descobrir essa corrente usando a lei de Kirchhoff. O que eu fiz aqui? Ó? Na malha destacada, eu parti do ponto C e retornei ao ponto C pelo sentido horário. Escolhi o horário para coincidir com a corrente. Então olha só para a malha destacada, ó, partindo do ponto C. Eu leria 4 vezes I aqui, né? Leria a favor da corrente, ó, 4 vezes I. Aqui eu leria menos 18. E aqui eu leria mais 2 vezes I e fecharia igual a zero. Então, de novo, olha para a malha destacada que eu fiz isso aqui. Ó, parti do ponto C, desci aqui, eu leio mais 4 vezes I, menos 18, mais 2i igual a zero, para chegar que o i é 3. Ah, professor, poderia aplicar a lei de Ohm aí? Poderia. U igual a R vezes I, a tensão é 8, a resistência é 6, a corrente é 3. A tensão é 18, desculpa. Daria para fazer por lei de Ohm também, porque é malha única. Quando for malha única, você pode fazer por lei de Ohm ou lei de Pouillet. Mas agora você viu que a lei de Kirchhoff pode ser para qualquer circuito, então faça sempre por ela, né? E aí sim, para terminar, pessoal, que nosso horário já escambou, descobri que a corrente é 3. Agora, como eu quero a DDP entre A e B, você vai fazer assim, acompanha aqui, ó. Você já sabe que só tem corrente no resistor de 4. Então você vai ler a DDP de A até B. Você começa em A, ó. Aí aqui você vai ler menos 3. Aqui não tem corrente. E aqui você vai ler 4 vezes I. Vai voltar para o ponto B. E aí você não iguala a zero porque você não voltou para o mesmo ponto. Inclusive você vai descobrir a DDP entre A e B. Como o I era 3, aqui dá 9. Então ficou menos... Então quer dizer, se entre dois pontos tiver um gerador, eu tenho uma DDP naquele gerador. Só que mesmo não tendo corrente, tá? Agora a corrente nesse fio aqui é zero. Por isso que o resistor de 3 não tem DDP. Só tem DDP no resistor de 4. Sacou isso? No resistor de 3 não tem DDP, porque a corrente nele é zero. Por que a corrente nele é zero? Porque a corrente está só nessa malha aqui do lado esquerdo. E aí, como eu parti do ponto A e retornei para o B, na verdade, parti para o ponto A e parei no B, a DDP é 9. Se você tivesse lido... Olha aqui, pessoal. Se você tivesse lido nesse caminho aqui, daria o mesmo resultado, tá? Se você tivesse vindo por esse fio aqui, ó, que eu estou fazendo em azul, dá o mesmo resultado, tá? Pode fazer o teste aí para você ver. Deu para captar a ideia desse aqui, gente? Ô Henrique, sempre que você tiver um fio avulso pendurado, sem fechar um ciclo, não tem corrente, tá? A corrente só se estabelece em caminho fechado.